Olá pessoal, estamos aqui para continuarmos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos já lá na parte final, capítulo 28, estudando as preces, a coletânea de preces, que nos traz reflexões, ensinamentos e sugestões de preces. Então, hoje nós vamos estudar capítulo 28, itens 7.3 e 7.4, prece pelos espíritos penitentes. Nós aqui vamos raciocinar sempre assim, a possibilidade desse espírito estar desencarnado, que é o principal foco aqui, mas também pode estar encarnado. Então vamos aqui, penitentes são arrependidos, aqueles que já se arrependem do que fez e por isso sofrem. O prefácio, a parte da explicação desse é bem pequena, depois vem a prece. E nós vamos refletir, primeiro falando com Deus, ou com Jesus, ou com Nossa Senhora, a quem você gosta de dirigir suas preces, e depois a gente vai se dirigir ao próprio espírito penitente, arrependido. Então vamos aqui, prefácio. Fora injusto incluir na categoria dos espíritos maus os sofredores e penitentes que pedem preces. Ele já está dizendo aqui que é injusto dizer que esses espíritos arrependidos do mal que fez sejam maus. Não são maus já que já estão se arrependendo. Podem eles ter sido maus, porém já não o são, desde que reconhecem suas faltas e as deploram. São apenas infelizes. Já alguns começam mesmo a gozar de relativa felicidade. Deplorar é manifestar sofrimento. Então são espíritos que lembram de um mal que fez, de um prejuízo que causou na vida de alguém, seja um prejuízo moral, seja um prejuízo físico, e já se arrepende. Por isso que ele está dizendo que não está na categoria de espíritos maus. E quando a gente fala de espíritos maus, a gente está falando de filhos de Deus, nossos irmãos, que ainda estão na ignorância mais profunda, porque ignorância todos nós temos, mas a ignorância que ainda se torna reprovável, até mesmo na vibração terrena, que é uma vibração ainda de muita ignorância, orgulho e egoísmo. Estamos crescendo. Então, são atitudes de muita ignorância, mesmo para essa visão terrena. Nós temos que enxergá-los assim, porque não existe espíritos bons e espíritos maus eternamente. E ele diz aqui que muitos desses penitentes, esses que se arrependem, já começam a entrar numa vibração de felicidade, porque já voltou a mente para o bem, já percebe o mal que fez ou que faz. É o processo de autoconhecimento, né? Então aqui está a prece, inicialmente dirigida a Deus, né? Eu gosto mais de dirigir a Jesus, que é espírito como nós. Deus de misericórdia, que aceitais o arrependimento sincero do pecador, encarnado ou desencarnado, aqui está um espírito que se há comprazido do mal, porém, que reconhece seus erros e entra no bom caminho. Ele está apresentando a Deus aquele espírito para o qual está dirigindo a prece. E está dizendo aqui que ele já gostou, né? Que está dizendo há comprazido. Então ele já gostou de fazer aquele mal, mas hoje está arrependido. Digna-te, ó meu Deus, de recebê-lo como filho pródigo e de lhe perdoar. Filho pródigo aqui é referência àquela parábola do filho pródigo que abandona a casa, depois volta para o pai. Aqui agora se dirigindo aos bons espíritos, aos espíritos trabalhadores. Bons espíritos, doravante ele deseja ouvir a vossa voz, que até hoje desatendeu. Então, de agora em diante, esse espírito
está querendo ouvir a voz dos bons, dos iluminados, que até hoje tem desobedecido, né? Desatendeu, desobedeceu. Permite-lhe que entreveja a felicidade dos eleitos do Senhor, a fim de que persista no desejo de purificar-se para alcançá-la. Olha, permita que ele entreveja, que ele veja pelas frestas de uma porta, por exemplo, que André Luiz nos ensina que é assim que se mexe no íntimo dos espíritos ainda que está no mal, que está na ignorância. É deixar perceber, entrever um pouco o que é o mundo feliz. E aí desperta nele o desejo de estar no meio desses. André Luiz conta uma história que o espírito estava muito apegado à ignorância, à perseguição e à vingança. Um dia trouxeram para ele a visita da mãe, também desencarnada. E ele desabou em lágrimas, sentiu felicidade de estar perto dela, sentiu a vibração dela e quis segui-la. E aí, nesse momento, ele não pode seguir, por causa da própria vibração, da energia que ele está. Ele não tem acesso às dimensões que a mãe estava. E aí ele começa a desejar ser bom. Amparai-o em suas boas resoluções e dai-lhe forças para resistir aos seus maus instintos. Instintos todos nós temos e é da natureza humana. Nós viemos nas nossas primeiras encarnações, lá nas cavernas, que éramos muito mais instinto do que sentimento, e vamos mudando isso ao longo da jornada, das sucessivas reencarnações. Aqui agora fala com o nome do espírito para o qual estamos orando. Espírito fulano, nós te felicitamos pela mudança que em ti se operou e agradecemos aos bons espíritos que te ajudaram. Então, ali já está acontecendo uma mudança se operando no íntimo daquele espírito. Se te comprazias outrora em fazer o mal, é que não compreendias quão doce é o gozo de fazer o bem. Olha a ignorância, não compreendia. E fazer o bem, estar sendo justo, empático e sendo solidário com as pessoas, traz sim prazer. Traz sim uma energia de suavidade e de paz. Também te sentias por demais baixo para esperar consegui-lo. Do momento, porém, em que se puseste o pé no bom caminho, uma luz nova brilhou aos teus olhos. Começaste a gozar de uma felicidade que desconhecias, e a esperança te entrou no coração. É que Deus ouve sempre a prece do pecador que se arrepende. Não repele a nenhum dos que buscam. Isso aqui é dirigindo a palavra direto ao Espírito, direto à pessoa para a qual estamos orando, dirigindo direto a ele, explicando a ele que no passado ele tinha uma ignorância e fazia aquela coisa errada. Hoje ele já entende e já não quer mais. Aí vem o arrependimento. O arrependimento eu comparo com um umbral. Umbral é um foco de arrependimento que nós nos mergulhamos. E é degrau de crescimento. Porque se você se arrepende, se nós nos arrependemos sinceramente de uma coisa, a gente já tem a percepção de que não quer fazer mais. E isso é degrau de evolução. A gente sai dessa situação melhor. Temos que aprender a nos perdoar, não nos condenarmos, né? Reparar os danos morais, físicos, pedir perdão a quem a gente prejudicou, ou pedir perdão a nós mesmos se nós nos prejudicamos, e prosseguir como uma nova pessoa. Continuando, para entrar-lhes de novo e completamente na sua graça, esforça-te daqui por diante, não só para não mais praticarem o mal, senão para fazeres o bem e, sobretudo, reparares o mal que fizeste. Olha o que eu disse. Tem que buscar reparar. Não é só pedir perdão e não é só se arrepender. O que for possível reparar. Terás então satisfeito a justiça de Deus.
Cada uma das boas ações que praticares apagará uma das tuas faltas passadas. Já está dado o primeiro passo. Agora, quanto mais avançares no caminho, tanto mais fácil e agradável ele te parecerá. Persevera, pois, e um dia terás a glória de ser contado entre os espíritos bons e os bem-aventurados. Então está dizendo diretamente a ele aqui para ele perseverar nessa mudança. Sempre haverá mudanças, sempre haverá campo de evolução para a gente. A gente sai de um degrau para outro e vive ali, aprendendo e se acostumando com essa nova mente melhor do bem. E um dia chega que outro degrau tem que subir. Mas vai chegar um momento em que a gente vai subir degraus sem tanto arrependimento, apenas como um aluno que estuda para aprender mais até chegar um dia no diploma. Quando a gente se arrepende, é sim degrau de subida. Então, quando a gente quer sair de um processo de arrependimento e de culpa, tem uns passos aqui, né? O primeiro, ele começa a conhecer o bem, o que é melhor agir daquela forma, naquela situação. Depois vem o arrependimento, ou se a pessoa já está no nível de não se arrepender do que faz, apenas observar que era ignorância, que não devia ter feito, ele vai reparar os danos, pedir perdão a quem ele prejudicou, a quem ele ofendeu. Mesmo que a pessoa não aceite o perdão, ele vai lá humildemente, reconhece, tenta reparar os danos físicos, financeiros, morais. Se a pessoa já é desencarnada, preces por ela, que ela vai ouvir. Ter a certeza de que nunca mais vai fazer aquilo. Ter uma segurança de que aquilo ele não volta a fazer. Porque se arrependeu verdadeiramente. E, se possível, trabalhar no sentido oposto ao mal que fizemos. Trabalhar no sentido oposto. Se eu prejudiquei alguém, eu começar a ser um orientador, uma luz, nem que seja uma pequena luz, no sentido inverso daquele erro. Começar a ter ações, orientações e atitudes que vai até tirar outras pessoas daquele mesmo erro. E não guardar culpa. Prosseguir na jornada evolutiva. Então, pelos espíritos penitentes, pelos espíritos arrependidos, é uma oração que mais está orientando essa pessoa, mais está fazendo-a enxergar que ela está num processo, de errar cada vez menos. Essa pessoa e nós todos temos que continuar nesse processo de olhar para trás e dizer, isso eu não faço mais. Não só dizer, mas sentir. Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe nossos lares, abençoe nossas famílias e que nosso anjo da guarda continue nos intuindo nos momentos necessários para que a gente vá em direção ao bem. Até o próximo.